O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Depois, Jesus disse a todos: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará." Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, toda a liturgia desse domingo nos fala desse mistério tão grande de morte e ressurreição, que não é uma coisa tanto para ser compreendida, mas ela é vivida por todos nós, todos aqueles que seguimos a Jesus Cristo, todos aqueles que fomos mergulhados e revestidos de Cristo. No Antigo Testamento é impressionante esse trecho da profecia de Zacarias que a gente escutou. Falam de alguém que eles feriram de morte e depois choram sobre ele como quem chora a morte de um primogênito. Depois fala que nesse mesmo dia desse choro, desse lamento, vai haver uma fonte acessível e que todos nessa fonte vão poder se lavar e se purificar. Quando a gente lê os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos e escuta aquela pregação dos apóstolos cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, justamente é isso que acontece. Eles anunciam a morte de Cristo, anunciam a sua ressurreição. O povo bate no peito, o povo pergunta: o que nós devemos fazer? E Pedro responde: recebam o batismo, recebam o mergulho. E ali daquela morte inicia uma vida. Essa vida de que fala São Paulo na carta aos Gálatas, que a gente escutou: vós que fostes batizados em Cristo, sois filhos de Deus. E aqui não tem mais aquelas divisões que existiam. Parece aqui que São Paulo cita uma oração que existia no judaísmo no tempo dele, onde os homens rezavam assim: Senhor, eu te agradeço porque eu sou um ser humano e não um animal, porque eu sou livre e não escravo, porque sou judeu e não pagão, porque sou homem e não mulher.
E São Paulo toma essas mesmas categorias e diz: agora não existe mais essa divisão entre judeu e pagão, livre e escravo, homem e mulher, todos são um em Cristo, todos são Cristo, porque mergulharam nele, mergulharam na sua vida, o batismo, o mergulho, a imersão, imergiram na vida de Cristo e foram revestidos dele. Naquela época, uma roupa não era um item, um acessório mais ou menos superficial como é hoje, ela falava tudo o que a pessoa era. Alguém podia chegar numa cidade desconhecida e olhar as pessoas na rua e dizer: aquele ali é padeiro, aquele ali é senador, aquele é escravo, aquele é livre, aquela moça é solteira, aquela é casada, só pela roupa. Até hoje, em muitas sociedades tradicionais, as pessoas se identificam, se apresentam, dizem quem sou eu, pela sua vestimenta. Então, e claro, isso de certo modo se conservou na liturgia, o paramento do padre. Por que o padre usa uma roupa estranha, diferente, para celebrar a missa? Porque ali não é o padre Celso, o padre Osmar, o padre fulano, o padre ciclano. É Jesus Cristo que está ali. O padre só está emprestando a sua voz, o seu ser, para que Cristo, que é o nosso único sacerdote, ministre, sirva o povo de Deus com a sua vida, com o seu sacerdócio. Então, esse revestidos de Cristo não é simplesmente botar uma roupa por cima e continuar o mesmo, mas se tornar um outro ser, começar uma nova vida, um novo modo de existência. E é desse modo de existência que Jesus fala, e que vai ser Ele, pela primeira vez, que vai fazer a passagem e vai abrir essa passagem para nós, porque é só Ele que pode fazer essa passagem, abrir essa passagem. Ele fala de uma morte e de uma ressurreição. O Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser condenado, vai ser crucificado e depois de 3 dias vai ressurgir. E para os discípulos que se escandalizam, e aqui é interessante detalhe do Evangelho segundo São Lucas, porque São Lucas ele tem uma doçura ao reportar os fatos da vida de Cristo, ali onde Mateus e principalmente Marcos colocam a polêmica. De certo modo, Lucas omite, porque ele tem essa maneira mais doce, mais suave. Provavelmente ele aprendeu da pregação feita aos pagãos, porque Lucas não é judeu, ele vem do paganismo. Então, ele omite toda aquela discussão onde Pedro rejeita a palavra de Cristo sobre a cruz, e Cristo chama Pedro de Satanás, e que coloca obstáculos para ele, que o pensamento dele não é de Deus, não é dos homens. Toda essa parte Lucas coloca entre parênteses e passa simplesmente para aquilo que Jesus diz para todos. E o que Jesus diz para todos? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. E depois reporta essa palavra que ficou muito bem guardada na mente e no coração dos cristãos, e que ela tem um estilo tipicamente judeu, rabínico de falar, que é essa frase: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Jesus aqui fala também de uma morte e de uma vida. Ele fala de uma vida que conduz à morte e fala de uma morte que conduz à vida. A vida que conduz à morte é essa vida
do ser humano fechado para Deus, que diante do mistério da morte tenta salvar a sua própria vida. E na tentativa de salvar a sua própria vida, ele se torna cruel, ele se torna um animal selvagem, ele acumula, ele pisa por cima dos outros, ele passa por cima dos outros, porque ele quer salvar a sua própria vida. E fazendo isso, perdendo a sua humanidade, se desumanizando, perdendo a compaixão, se entregando ao egoísmo, ele vai correndo aos braços da morte. E da morte pior de todas, que não é a morte biológica, mas a morte espiritual, ou seja, a ruptura com o Deus da vida. E depois Jesus fala de um caminho que parece ser o de morte, mas é o caminho para a verdadeira vida. O caminho daquele que é revestido de Cristo. Porque se Cristo viveu toda a sua vida em atitude de amor, de entrega, ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo, diz Jesus, e diz todo cristão, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, se a gente vive a nossa vida dessa forma eucarística, ou seja, na forma de sacrifício, de oblação, de entrega por amor a Deus e aos irmãos, a gente perde a vida, porque o mundo não suporta quem vive na liberdade e no amor. Como o mundo não suportou a Jesus, que manifestou a liberdade de filho e o amor, e o mundo disse: não aguentamos alguém assim no nosso meio, temos que eliminar ele da terra dos vivos. Isso que fazem com Jesus se faz também com todo aquele que se atreve a levar a sério o Evangelho, experimenta viver um pouquinho na atitude de amor, de entrega total. Você vai ver como rapidamente o mundo cai em cima de ti. E esse é o caminho da cruz, essa é a cruz que a gente encontra no caminho e não tem jeito de driblar ela, porque o discípulo não é maior que o Senhor. Quem entra pelo caminho do amor, da entrega, vai encontrar perseguição, tribulação. E Jesus não engana ninguém a esse respeito, mas ele diz: quem perder a sua vida desse jeito por causa de mim, porque se revestiu de mim, porque recebeu a nova vida no batismo, e agora é um só comigo, quem viver assim, quem perder a vida dessa maneira, vai encontrar a verdadeira vida. E aqui a gente não fala apenas da vida futura, essa acusação que os ateus e as pessoas sem Deus tantas vezes nos fizeram a nós cristãos. Ah, vocês cristãos renunciam à vida de vocês no mundo, renunciam às alegrias, a todas as coisas boas que a vida oferece, porque vocês estão esperando um prêmio na vida depois da morte. Não, o cristão, ele encontra a verdadeira vida já aqui na terra, no meio das tribulações. Jesus disse isso claramente para os discípulos: quem deixar tudo para me seguir vai receber 100 vezes mais, ainda nesta vida, com tribulações, com perseguições, e depois a vida eterna. E essa, irmãos e irmãs, é a vida, e esse é o testemunho dos santos. Se houve ou se há pessoas que vivem na alegria e na felicidade neste mundo, mesmo marcado pelo pecado, pela lógica da morte, pelo mal, esse é o santo, é o único que experimenta a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. Tanto é que isso fazia o escritor cristão francês Léon Bloy dizer: a única tristeza, a única infelicidade que existe é a de não ser santo.
E a gente pode dizer essa frase ao contrário: o único caminho da alegria verdadeira é aquela de que São Francisco falava, a verdadeira alegria. A única verdadeira alegria que a gente experimenta já aqui no mundo e depois a vida eterna é a alegria dos santos. E esse é o convite que Jesus nos faz hoje, a acolhermos essa vida nova que nós recebemos no batismo, a vivermos como revestidos de Cristo, a não termos medo da morte que o mundo nos dá, da cruz que o mundo nos brinda, porque esse caminho não é o caminho da morte, pelo contrário, é o único caminho e é o caminho da verdadeira vida.